dia recheado de verdades e alegrias para todos vocês. Eu sou a pastora Ana Rusisca, sou terapeuta cristã, atuo na área de cura e libertação e quero falar um pouquinho hoje de duas situações bem constantes nas nossas vidas, né? As mentiras e as verdades. A verdade distorcida é uma mentira. A verdade ignorada é uma fuga de responsabilidade que também se torna uma mentira. A falta de transparência e sinceridade nas nossas atitudes também é uma maneira de mentir. E qual que é a verdade? Eu quero trazer para vocês hoje duas histórias bíblicas que vão detalhar, nos mostrar bem com detalhes sobre a ação com a mentira e a ação com a verdade. De quem é que nós vamos falar? Eu acredito que vocês já devem saber. Uma pessoa que eu quero falar, são dois reis. O primeiro rei, Saul, e o segundo rei, Davi. Saul foi mandado por Deus para destruir os amalequitas, para destruir o povo. Eu não vou ler o texto, porque é muito longo, mas eu quero trazer para vocês que Saul foi para a guerra como o Senhor mandou, era para destruir tudo, não deixar nada vivo, e Saul então decidiu poupar o gado, as ovelhas, tudo que ele achou que deveria poupar, ele poupou. Então o comando de Deus para Saul era: mate tudo. E Saul, bondosamente, coração bom, disse: não, tem uma parte que eu vou livrar. Deus nem vai se importar. Talvez fosse o pensamento de Saul, como algumas vezes também é o nosso pensamento em alguns mandamentos bíblicos, alguns direcionamentos bíblicos que tem para a nossa vida. Nós pensamos assim: Deus não vai se importar com isso. Assim como nós, muitas vezes, Saul também teve essa decisão. E ele então poupou o rei e poupou as ovelhas. E claro que quando Deus dá um comando para um rei, para uma pessoa, tem um acordo entre essa pessoa e Deus, não é? Nosso acordo é feito quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus Cristo e dizemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, se Ele é o nosso Senhor, nós temos aí uma aliança com Ele, né? E a aliança tem dois lados. Saul poupou, e quando Deus manda então Samuel, e Samuel chega até Saul, diz assim o texto em 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: escuta, que balido, pois, de ovelha é este que os meus ouvidos estão, que eu estou ouvindo? E o mugido de bois que eu ouço? O que está acontecendo? E Saul então disse, de Ameleque os trouxeram, porque o povo, a ordem de Deus foi para quem? Para Saul. E Saul não cumpre a vontade de Deus. Saul foge, e quando ele é questionado por Samuel, ele diz: foi o povo. Assim como Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. E muitas vezes nós mesmos falando: é o meu marido, a minha esposa, foi meus filhos, foi o guarda de trânsito, foi o professor, eu não sei. Nós temos tantas... Eu estava muito nervoso, eu não entendi direito. Nós temos muitos caminhos para fugir da verdade. E
a falta de transparência e de sinceridade, como eu já falei com vocês, em minhas atitudes, na minha palavra, é uma maneira de mentir. E foi assim que Saul, que Deus deu o comando para que ele matasse, deixou viver. Eu trouxe duas histórias bem opostas, porque com Davi aconteceu completamente o contrário. Era guerra, era tempo de guerra. Davi não foi para a guerra, então Davi ficou. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia e abrir. Davi ficou na sua sacada e viu então a mulher linda, Batseba. E ela estava tomando banho. E ele gostou dessa mulher. Amados, quantas mulheres Davi tinha? Mas ele gostou da mulher do vizinho. Isso às vezes acontece dentro da nossa vida, não é? Às vezes nós gostamos do quintal do vizinho, da casa do vizinho, do cônjuge do vizinho. Apesar de termos o nosso, apesar de termos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, o nosso olho cresce no nosso vizinho, no nosso amigo, no nosso próximo. Com Davi não foi diferente. E então, Davi pede para os guardas irem buscar a mulher. Eles a trouxeram e ele se deita com ela. E está tudo bem, até que ele sabe. Ele veio a saber que ela estava grávida. O que ele fez? Tadadadã, vamos ao cérebro. Ele é o rei. Então, Urias estava na guerra. Davi manda um aviso para o comandante de guerra mandar Urias de volta para casa. Urias vai vir para casa. Está quanto tempo sem ver a esposa? Quanto tempo sem estar com a esposa? Ele vai estar com a esposa, vai se deitar com a esposa. O plano de Davi era que Urias viesse, se deitasse com a esposa e quando nascesse o filho fosse do marido e não dele. Mente legal, né? Olha a cabeça de Davi, o plano de Davi. Mas Deus não permitiu que isso desse certo, porque Urias não foi para casa. Urias ficou em todos os lugares para que todas as pessoas vissem, todos os homens, os guerreiros vissem. Isso chamou a atenção do local, da cidade, do bairro, daquele tempo. Todo mundo ficou olhando Urias. Ele disse: se os meus amigos, meus irmãos estão em guerra e não vieram para suas casas, eu também não irei. Davi aceitou isso no amor? Não, Davi embebedou ele. Para que ele perdesse a noção disso e fosse para sua casa. Mas Urias, bêbado, dormiu fora de casa. E aí? Tudo bem? Acabou? Davi desistiu? Às vezes nós começamos uma trama e ela vai ficando pior. Não dá certo, a gente tenta outra, não dá certo. É como a mentira, uma precisa de ajuda da outra, uma precisa e daqui a pouco a gente está num emaranhado e nos perdemos sem saber para que lado ir. Davi então faz uma carta para o comandante de guerra e diz para ele: olha, pega Urias e põe Urias onde ele tenha bastante risco de morte. Ponha ele onde ele não possa escapar. Ponha ele onde certamente ele morrerá. E não demorou muito. Davi recebe a notícia que Urias era morto. E ele então pega Batseba e a torna a mulher dele. Tá tudo bem? Tudo certo. Tem um acordo com Deus. Deus vê todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê todas as coisas. E assim como Deus fez com Saul,
Deus também fez com Davi. Olha a mentalidade de Davi. Olha quantas coisas, pelo poder que Davi tinha, ele pôde fazer. Ele era um rei, assim como Saul. E Deus lhe manda o profeta Natã. E em 2 Samuel, no capítulo 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordelinha que comprara e criara, e que em sua casa cresceram junto com seus filhos. Comia no seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Mas olha, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então Davi, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. E o que Davi fez? Ai, Senhor, eu perdi a cabeça, não fui eu. Trouxeram a mulher para mim. Ai, eu nem sabia que ela era casada. Davi simplesmente olhou para Natã e disse: pequei contra o Senhor. Saul disse: foi o povo. Presta atenção nas 2 posições. Saul, ao invés de matar, deixou viver, mas fugiu e mentiu. Foi o povo. Davi matou, adulterou, planejou. Davi teve sociopatia, psicopatia, não sei. Ele planejou tudo, ele matou o homem. Eu quero frisar bem nisso, porque muitas vezes nós estamos afastados de Deus, porque nós achamos que fizemos coisas muito erradas, que Deus não vai olhar para nós, que a misericórdia de Deus não nos alcançará, que as bênçãos de Deus não podem chegar numa situação tão difícil quanto a nossa, num pecado tão horroroso quanto o nosso. Pense sobre isso. Confessar é uma ponte, sabe? E o perdão te faz transitar sobre ela, te aproxima de Deus, sobre a ponte de você assumir sua falha, de você assumir o seu. Não importa que erro seja, não importa o tamanho da história tua, não importa o tamanho da malignidade que foi o teu ato, não importa. Se você confessa, você monta a ponte. E o perdão vai te permitir caminhar. O perdão limpa, te deixa com clareza, para que você se aproxime do Deus que te ama, do Deus que te formou, do Deus que te criou, do Deus que permitiu que você tivesse vida, que você tivesse vivo, apesar de todas as circunstâncias que você já tenha vivido, apesar de toda a situação que você já enfrentou, apesar das dores que você causou, ou que te causaram, não importa.
Não importa se você se chega a Deus com um monte de dor causada ou causando muitas dores, causador de muitas dores. Qual é a tua posição? Você é causador ou você foi causado? Você é a vítima ou o agressor? Não importa. Não importa. O perdão de Deus, quando você confessa, te deixa livre para caminhar na direção dele. Eu trouxe essa história de Davi porque ela é horrorosa. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele não foge da verdade. E o Senhor é o caminho, a verdade é a vida. Ele é a vida, ele é a verdade. E a verdade traz a vida. Então você entra no caminho, enfrenta a verdade. E a verdade é você assumir o que você fez. Então a vida te abraça. A vida eterna te abraça. O perdão te abraça. É um galardão, não é? O galardão da verdade, eu anotei umas coisas aqui. O galardão da verdade pode ser visto como reconhecimento ou recompensa que vem de buscar e defender a verdade em todas as situações. Mas pode significar ganhar confiança de outras pessoas, manter a integridade pessoal e moral, alcançar um senso de paz interior por viver de acordo com os seus valores, princípios e valores, mas acima de tudo isso, ele te conecta com Deus, ele te aproxima de Deus. E começa então, você pode começar ou começará então a viver o propósito que Deus tem para você, para sua casa, para sua história, para sua vida. O plano de Deus foi efetivo na vida de Davi, porque ele não fugiu da responsabilidade de suas ações. Saul foi diferente. Saul se perdeu. Ele não assumiu as suas falhas. Ei, ouve aqui. Todos nós temos falhas. Não há quem não tenha. Não existe. Nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Elas nos cercam todos os dias. Vou corrigir. Elas nos cercam todos os dias, mas nos atinge quando nós assumimos as nossas falhas. Então que o seu dia seja um bom dia recheado de verdades, perdão e muitas alegrias. Pense na sua história triste, na que foi causada, na que você causou. Não importa. Deus é perdão e amor. Está disponível para todos aqueles que quiserem enfrentar a verdade. Tá bom? Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Bye!